No vídeo de hoje nós vamos falar e fazer um alinhamento dos nossos 7 principais centros energéticos do corpo, os nossos 7 chakras. Então, se você não sabe do que eu tô falando, ou se você não conhece os seus chakras, né? Ou esses centros principais do seu corpo, fica aqui nesse vídeo, que até o final você vai entender um pouquinho como funciona. Eu sou Juscelene Souza, terapeuta quântica, e hoje eu vou falar pra vocês dos nossos chakras, né? Vou trazer aqui pra vocês de uma maneira bem rápida e sucinta, para que a gente possa fazer o nosso exercício depois para alinhar e equilibrar esses chakras. Então, vamos lá. A gente tem 7 principais centros de energia do nosso corpo, que estão localizados da base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça. Essa aqui, ó, é uma imagem que representa basicamente onde estão esses chakras, tá bom? Olha, da base da coluna até o topo da cabeça. E começando no nosso primeiro chakra aqui, esse primeiro centro de energia, que é o nosso chakra básico, e onde está relacionado com o que na nossa vida? Com a nossa base da nossa família, com a nossa estrutura de vida mesmo. E quando a gente está com esse chakra desequilibrado, desalinhado, a gente tem muita dificuldade com a estrutura da nossa vida, e principalmente está muito ligado com a nossa parte financeira, com a nossa parte do dinheiro. Então, o sentimento de escassez é muito forte, o desânimo, a falta de motivação para a vida mesmo, ela está muito presente quando esse chakra está desalinhado, tá? E uma das afirmações é eu sou. Então, quando a gente consegue alinhar esse chakra, você realmente se sente eu sou, você sente que você tá ali aterrado, né, com o seu eu, com a sua divindade, e isso traz para você uma ação para a vida e te conecta com a parte material mesmo, com a parte financeira, com a parte da base, da estrutura da sua vida, tá bom? E o próximo chakra, que é esse chakra aqui, ó, que a gente chama ele de esplênico ou chakra sexual, e esse chakra também é chamado de chakra sacro, né? Porque ele tá ali perto do sacro. Ele tá muito ligado com os nossos relacionamentos, vínculos afetivos, e esse chakra, ele traz pra gente um sentimento do eu sinto. Então, ele tá ligado com o nosso prazer, com a sexualidade. E quando esse chakra tá desalinhado, a gente tem relacionamentos muito difíceis, seja na parte afetiva, quanto na parte de amigos, relacionamentos mesmo, trabalho. Então, quando esse chakra tá desalinhado, perceba que esses relacionamentos são difíceis e você tem uma baixa autoestima, e que esse sentimento de incapacidade, de não dar conta, de não se aceitar, ele é muito forte, tá? E quando a gente alinha esse chakra, você consegue ver tudo isso fluir com muita facilidade, tá bom? E o nosso terceiro chakra, esse aqui em cor amarela, olha só. Esse chakra aqui é o chakra das emoções, do poder pessoal, da iniciativa, da alegria, do eu faço, tá? E quando esse chakra tá desalinhado, o que é que você sente? Quais são os sintomas? Ó, lembrando que eu tô falando da parte emocional. E aí, lembra que quando você não resolve na parte emocional nem energética, vai pro físico, tá? Então, por exemplo, nesse terceiro chakra aqui, quando ele tá bloqueado, quando ele tá desalinhado, você tem um sentimento de raiva muito grande, de insegurança, de ansiedade, de carência afetiva e vergonha e culpa. E esse chakra também pode te causar problemas físicos, como gastrite, por exemplo, tá? Obesidade, problemas estomacais, problemas no intestino, tá? Porque é o lugar onde o chakra tá que desequilibra, e aí vai pro corpo físico se você não resolve, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai ter o nosso quarto chakra aqui, ó. Esse verdinho, que é o chakra do coração, o cardíaco. Ele tá ligado ao amor, ao sentimento, né? À nossa verdade mesmo, ao sentimento de verdade. E eu amo a afirmação desse chakra. Então, você já percebe, né? Que quando esse chakra tá desalinhado, o sentimento que você tem é de tristeza, de apego à dor, a tudo que passou. E o perdão, ele é muito difícil quando esse chakra tá desalinhado. Então, por isso que a gente fez aquele exercício do perdão, para que a gente pudesse liberar essa energia de uma forma mais sutil, tá? E o sentimento de abandono é muito forte quando esse chakra tá desalinhado. Então, a pessoa sente uma tristeza muito grande pela vida, ela não consegue se desconectar daquilo que aconteceu, ela sempre tá no sofrimento, tá bom? E quando a gente alinha esse chakra, né, a gente começa a ver as coisas com um olhar mais divino,
amoroso, né? A gente começa a amar os animais, as plantas, tudo. Então a gente percebe que você pode amar até alguém que te fez mal, tá bom? E é o nosso quinto chakra, que é esse da garganta aqui, o chakra laríngeo. Eu falo. Esse chakra está ligado à nossa expressão, à nossa comunicação para o mundo, à nossa expressão de falar a nossa verdade, de quem nós realmente somos, de expor os nossos sentimentos, expor as coisas que a gente quer, opinar. E quando esse chakra tá desalinhado, gente, você não consegue se expressar, você não consegue dar sua opinião, você se sente reprimido, você engole muita coisa, então você engole os seus sentimentos. Então, se esse chakra fica desalinhado ali muito tempo, você vai ter uma dor de garganta. Então, às vezes, quando a gente tá com uma dorzinha de garganta, a gente já pergunta, nossa, o que que é, né, que eu não consegui falar, o que que eu não me expressei, o que que eu guardei aqui que, né, me trouxe esse probleminha aqui. E quando a gente alinha esse chakra, você consegue se expressar, você consegue se expor. Não é que você não vai engolir nada, não vou levar desaforo pra casa. Não é por aí, tá? É que você realmente consegue fazer com que isso passe pelo seu corpo sem que você coagule isso na sua energia, tá? Então imagina que você não precisa se apegar a isso, que você pode realmente se expor e falar os seus sentimentos e expressar a sua verdade pro mundo de uma forma amorosa, tá? E o nosso sexto chakra, esse aqui, ó, chakra frontal, localizado aqui, ó, no nosso terceiro olho, tá? Entre as sobrancelhas. Esse chakra, ele tá ligado com os nossos pensamentos, nossas criações mentais, raciocínio e com a nossa ligação com a nossa glândula pineal, que é um... Imagina que a nossa glândula pineal, a nossa glândula pineal é um sentido extra. A gente tem o tato, olfato, paladar, audição. E a glândula pineal, ela é o sentido extra que capta as nossas vibrações eletromagnéticas. Isso é cientificamente comprovado, tá, pessoal? Não estou falando que é uma coisa, eu preciso acreditar, é místico, não. A nossa intuição é um sentido que capta isso, tá? Então a gente consegue, através da nossa glândula pineal, a gente consegue captar essas vibrações eletromagnéticas no nosso campo e no campo das outras pessoas, no ambiente, tá? E aí quando a gente fala, a nossa intuição tá funcionando, então é essa captação que ela acontece, tá? E quando esse chakra tá desequilibrado, a gente tá muito na vibração, no sentimento de negatividade, de preocupação, falta de concentração. Sabe aquelas pessoas que têm aquela ruga aqui na testa já marcada, de tanto que ela se preocupa com tudo? Então, quando esse chakra tá desalinhado, a gente perde essa conexão, né? Do acreditar ali, do realmente perceber, de ver além do que realmente é, tá? E quando ele tá alinhado, a gente sempre afirma, eu vejo. Então, não é eu ver com os olhos, a gente vê através dos olhos da alma, da nossa percepção extrasensorial, tá? E o nosso último chakra, o sétimo chakra aqui, ó, chakra coronário, ele é conectado com a nossa ligação espiritual, com a nossa divindade, com Deus, né? Com a causa de tudo, e com a nossa missão de alma. Quando esse chakra tá desalinhado, a gente fica naquele sentimento de falta de fé, de não acreditar, a gente se desconecta mesmo, é uma desconexão com a nossa missão de alma, com a nossa vida, há uma desconexão com Deus, tá? Então muitas vezes você pede, você vira aquele pedinte espiritual, que você só pede, você faz uma oração hoje, amanhã você tá fazendo a mesma oração pedindo, e aí o que significa? Não confio em Deus, eu tenho que pedir de novo, né? Porque se eu pedir uma vez, né? Peça e recebereis. Ele não disse peça, duvide e receba, não. É peças e recebereis. Então você vai pedir e vai acalmar seu coração, agradecer porque já é real, já é seu, tá? E Deus sempre tem o melhor, Deus sempre vai fazer o melhor, tá? Na prática de hoje, nós vamos fazer uma meditação de visualização criativa para justamente alinhar esses centros energéticos do nosso corpo, tá bom? E aí, imagina que depois que a gente faz esse alinhamento, a sua conexão com a sua centelha divina, com o seu eu superior, ela fica muito mais fácil, mais facilitada. Porque imagina que é um tubo, né, um cano ali, onde essa energia vai conseguir fluir com muita mais facilidade, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou deixar essa prática pra vocês. E aí você vai precisar estar numa posição confortável, né? Se sentar ali ou se deitar e ouvir apenas o áudio e fazer essa visualização criativa. Existem inúmeras formas, né?
não inúmeras, mas existem algumas formas de equilibrar os nossos chakras, né? Você pode equilibrar com os cristais, por exemplo, né? Ó, imagina que esse cristal aqui é um quartzo azul e a gente usa ele aqui, ó, no laríngeo, tá? Então você pode deitar e colocar os cristais correspondentes a cada chakra, tá? Por exemplo, o quartzo verde a gente vai equilibrar o cardíaco, ou o quartzo rosa a gente também equilibra o cardíaco. Então lembrando que é bom esses cristais estarem ali separados só para isso, tá? Então cada cristal corresponde a um chakra. Olha só, eu tenho os meus aqui. E aí a gente vai colocando ele de acordo com a função e a cor. E aí, se você tem os seus cristais aí, que dá para os 7 chakras, você já, né, já tá antenado com isso. Lembra que esses cristais, eles precisam estarem nessa programação para alinhar os seus chakras. E a gente pode alinhar também com os óleos essenciais, por exemplo. A gente pode alinhar com as práticas energéticas do Reiki, terapias energéticas que promovem esse equilíbrio energético do nosso corpo, tá bom? É isso aí, pessoal. Um beijão, fiquem com Deus.